Opa, pessoal, nessa aula a gente vai voltar um pouco mais para aquele modelo antigo dos nossos vídeos das playlists, vídeos iniciais, tendo essa parte teórica primeiro com os slides. E, bom, a gente vai falar sobre DOM. DOM significa Document Object Model, ou seja, modelo de documento por objetos. A gente já vai explicar eu já vou explicar um pouco melhor o porquê desse nome, né? E antes a gente tem essa árvore DOM. A gente pode identificar, principalmente a partir do HTML, várias tags com as quais já estamos familiarizados, elementos HTML, certo? Que a gente tem, primeiro, por exemplo, o head e o body, que estariam em um certo nível de equivalência, eles têm o mesmo tipo de prioridade dessa árvore. E depois a gente vê o meta e o title, que estão abaixo do head, e no caso do body, o que vem a seguir é div, h1, p, todas essas tags que a gente foi vendo ao longo dos nossos vídeos sobre HTML especificamente. Só que no caso, vendo no cenário geral, aqui a gente tem uma árvore que vai mostrando essa ordem assim de prioridade para todos os elementos do site. E o DOM define métodos que permitem acesso à árvore para que eles possam alterar a estrutura, estilo e conteúdo do documento, que é o nosso site, basicamente. E, bom, imaginando que a página web é como uma grande caixa cheia das mais diversas coisas, como texto, imagens e botões, o DOM seria algo como um mapa que vai mostrar onde cada coisa está nessa caixa. Com isso, o JavaScript consegue ver o que está na página e interagir com ela. O DOM, então, representaria o site enquanto uma coleção de objetos que podem ser manipulados com JavaScript. Portanto, assim, se você quiser, por exemplo, alterar o texto de um botão na página da web, você usa o JavaScript para localizar esse botão no DOM e, em seguida, informar ao computador qual novo texto você deseja exibir. E assim, então, resumindo, o DOM é um mapa do site, como eu falei, né, que auxilia o JavaScript a entender o que está na página e como interagir com ele. E agora a gente vai mostrar aqui algumas das propriedades, por exemplo, desse primeiro item, que é o window. A gente tem o window.document, que vai representar o documento HTML que está sendo exibido na janela do navegador. Isso geralmente é usado para manipular o conteúdo da página, como adicionar ou remover elementos. E a gente também vai utilizar, às vezes, para identificar elementos, e a gente sabe que eles já estão lá. Muitas vezes, no próprio código, a gente vai omitir a parte do window, vai direto para o document. A gente também agora tem o window.location, que vai representar o URL da página web atual. Isso geralmente é usado para redirecionar o usuário para uma página diferente ou para obter informações sobre o URL da página atual. Agora, o window.history vai representar o histórico de navegação do usuário. Isso geralmente é usado para voltar ou avançar no histórico do usuário ou para verificar quantas páginas o usuário visitou. E agora, por último, o window.navigator representa informações sobre o navegador e o computador do usuário. Isso geralmente é usado para obter, então, informações como o nome e a versão do navegador do usuário ou para detectar se o usuário está usando um dispositivo móvel. E agora a gente vai para a parte do nosso código. Eu vou mostrar um exemplozinho aqui para vocês, que esse daqui que eu decidi destacar melhor no slide, é porque eu não vou usar tanto no exemplozinho que eu vou dar para vocês da interação realmente do JavaScript com o HTML. Eu vou acabar usando mais com o window.alert, que vocês já tinham visto, teve um leve spoilerzinho durante o nosso aulão. Agora eu vou, então, ir lá pro código. Agora, continuando com o vídeo, né, focando mais no código, criei aqui um exemplo de um documento HTML, né, e botei o style, até nem quis criar um outro documento do CSS, porque era bem simples. Eu só queria um botão e vou realizar algumas interações, por exemplo, eu clicando no botão, né, para poder utilizar a propriedade do window. Mais 3 que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Mas antes disso, a gente tem que linkar aqui esse documento JavaScript com o documento HTML. A gente tem aqui o formato parecido que a gente fez
com o style pro CSS. O CSS a gente também de vez em quando coloca aqui em cima. No caso do JavaScript, a gente vai colocar uma tag dentro do body mesmo. Normalmente a gente coloca lá no final, depois de ter colocado todas as tags que a gente queria realmente do HTML, a parte do conteúdo. E a gente vai colocar o script. Dentro dessa tag script aqui, a gente vai colocar uma source, né? Um linkzinho aqui, realmente, que vai ser o nosso documento que se chama... a gente coloca ponto barra, se chama código JavaScript. .js. Então, agora o link tá feito, né? Só que também... aliás, obviamente a gente também poderia escrever todo o script aqui dentro. Obviamente não, eu acabei de falar pra vocês, né? Mas a gente poderia escrever um JavaScript dentro da tag script. Só que, como eu também já tinha falado na parte do link do CSS com HTML, vamos sempre preferir por deixar tudo mais organizado, realmente separando em documentos diferentes. Então, voltando aqui. Agora vamos para o nosso documento do JavaScript. E, bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês seria, antes de ir para o window.alert, a gente vai ter que fazer um link aqui com esse botão. Porque, ok, a gente tem o JavaScript, a interatividade do site, só que a gente tem que especificar exatamente que uma função que a gente está fazendo, ela vai agir porque eu coloquei o mouse em cima do botão, ou cliquei no botão. Para isso, a gente vai precisar meio que puxar esse botão aqui. Tem outras formas de fazer, que aí você escreveria um pouco mais dentro do HTML, até a forma que apareceu no aulão, por exemplo, eu acho que eu vou até fazer essa primeiro. Então, eu vou criar aqui uma função, que é function. Aí você coloca o nome da função, então, que no caso vai ser clicar. Então, a ação vai ocorrer, no caso é um nome mais intuitivo, assim, para eu também não me esquecer, né? A ação vai ocorrer se eu clicar no botão. Então, com a função clicar, eu quero que... Vamos logo usar, então, o window.alert, né? Eu tava pensando em usar o window.document, mas vamos com o window.alert aqui primeiro para criar a função. E vai aparecer um oi. Vai ser um oi bem animado. Pronto. E a gente vai, então, colocar dentro aqui da tag button, o que foi como apareceu no aulão, naquele leve spoiler, o onClick. Então, se clicar nesse botão, né, o que vai acontecer? A função clicar será executada. Pronto. Então, vamos testar. Cliquei, aí que apareceu um alertazinho. E eu vou aproveitar então explicar mais formalmente o que seria esse window.alert. Ele vai exibir essa caixa de mensagem com uma mensagenzinha, né? Que é o que você vai colocar dentro do parêntese, entre aspas. E vai ter um botão escrito OK. E aí você pode clicar aqui no botão e aí o alerta vai sumir, né? Você vai usar bastante para, alertas, né? Uma mensagem de erro, um aviso para o usuário, por exemplo. Agora, eu vou até tirar aqui porque tem uma forma mais complicadinha que parece até mais simples e realmente, se você está fazendo... se você está colocando um evento mais simples, como só clicar, às vezes é mais fácil só escrever no HTML. No caso, eu quero já puxar um outro assunto do JavaScript, que são esses tais eventos. Mas da forma que você pode colocar algo para estar atento nesses eventos. Então, se esse evento acontecer, eu já estou preparada, já tem alguma coisa vigiando, que é o Event Listener. Então, tá ouvindo aí para ver se tem um evento ou não. E eu vou adicionar aqui esse evento. Só que antes, de qualquer forma, eu vou ter que adicionar uma variável para puxar o botão, para indicar aqui, para realmente colocar no formato JavaScript. Eu vou transformar, então, o elemento HTML numa variável do JavaScript. Eu vou colocar aqui a variável botão. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, realmente como vai aparecer o DOM, né? Eu poderia, como eu já disse até antes, colocar só document.jQuery.
e já falar get element by ID. Então, pegar o elemento pela identidade. Só que eu vou colocar completinho aqui. Então, window.document.get by ID. Então, e aí a gente tem que colocar qual é a identidade, né? Isso, eu coloquei botão. Aqui só mostrando pra vocês bonitinho, né? A identidade do botão é botão. A ID é essa, e aí eu tô puxando e chamando de variável botão. Então, agora o botão já é realmente o botão também no JavaScript. E agora eu vou, então, adicionar, quer dizer, relacionado ao botão, então, o botão ponto. Aí eu vou adicionar realmente esse event listener. Então, o que vai estar checando se esse evento está ocorrendo ou não, né? Event listener. E aí eu vou colocar. Como eu mostrei, ali tinha o onClick. Também tem, por exemplo, outro evento seria mouse enter. Aí você coloca no HTML o onMouse enter. Então, quando você coloca o mouse em cima. É que é até engraçado porque uma leve interatividade que eu já tinha mostrado antes, que você pode fazer com o próprio CSS, é do hover. Então, de eu passar o mouse em cima, pelo CSS eu já tinha colocado essa interatividade da cor, no caso, mudar. Mas eu também poderia fazer isso pelo JavaScript. Mas acaba sendo mais prático, nesse caso, realmente para o CSS. E aí que eu vou colocar qual vai ser o evento. E o evento, no caso, seria de clicar. Então, no click, o que vai acontecer? Eu vou executar a função clicar. Então, já temos aqui. Se eu clicar, o nosso... ele detectou o evento de clicar ocorrendo e acionou a nossa função clicar, que deu o alerta que a gente tinha botado dentro da função, né? Agora vamos experimentar um pouco mais. Que tem outras propriedades que a gente pode utilizar aqui, né? Além do alert, a gente pode colocar o prompt. E aqui o prompt, no caso, ele vai mostrar uma caixa de mensagem, com uma mensagem no campo de entrada de texto. Então, a gente poderia, por exemplo, colocar e-mail. Então, tô pedindo para a pessoa colocar aqui o e-mail. Clicando aqui, vai aparecer esse espacinho aqui com a mensagem e-mail, e a pessoa vai, então, adicionar um e-mail. Tem cancelar ou um OK. Tem essas duas opções. Se eu não me engano, eu acho que isso até é interessante. Eu vou ver se realmente for verdade, eu não estiver inventando. Eu vou ver se eu dou uma cortada e no final eu mostro isso pra vocês. Que num site de Enigma brasileiro, que você colocava as respostas dessa forma. Você clicava em algum lugar, eu acho, e aí aparecia pra você um campozinho assim com esse window.prompt realmente. E você podia adicionar qual era a resposta. Eu vou ver se eu encontro depois. Senão, eu tô dando um jeito aqui de cortar essa parte. Outra coisa que a gente pode fazer... vou colocar aqui, ó. Alguma coisa... @gmail.com. Outra propriedade que a gente pode ter, e vai ser a última também que eu vou mostrar pra vocês, seria que eu vou mostrar por hoje também, né? Seria o confirm. Que é bem parecido com o alert. A única diferença seria realmente de que você vai ter uma opção de cancelar. Não é só um OK, não é só um alerta. É só pra você aceitar alguma coisa ou não. Continua com o e-mail, mas como eu falei, aqui tem o OK e o cancelar. E aí, isso geralmente vai ser usado para pedir confirmação ao usuário antes de executar uma ação, como excluir algo, né? Aqui vamos também brincar um pouquinho, né? Além do clique, como eu falei, teria o evento mouse enter. Vou até mudar aqui para ficar mais ter mais a ver com o tema. Posso postar isso? Isso é algo qualquer, porque a criatividade morreu agora. Mas posso postar isso? Não, teria que ser um ponto de interrogação, tecnicamente, né? É isso. Eu só passo o mouse em cima. Eu já posso postar isso? Você OK ou cancelar, né? Também pode ser o mouse out. Então, eu vou entrar com o mouse. Quando o mouse sair, que vai aparecer isso. Então,
Entrei. Opa. Ah, porque eu não salvei, desculpa, gente. Opa, salvei agora errado. Salvar aqui. Ah, foi agora que saiu. Entrei, não aconteceu nada. Saí, aí mostrei a mensagem. Bom, é isso. Vou ver se eu consigo encontrar a informação que eu tinha falado aí no meio, né? Pois, gente, acabei encontrando realmente, então, indo nessa grande tangente pra mostrar pra vocês até o uso dessas propriedades do Windows. Vou entrar aqui nesse enigmazinho que eu tinha mencionado, né? No caso, por exemplo, tem até um botão que é engraçado que não trabalharam muito no CSS, mas não era o objetivo deles. Eles queriam só fazer o enigma mesmo, então... Só que você clicando aqui no Responda, ele vai ter, utilizando o window.prompt, ele vai colocar essa mensagem. Tem aí o domínio, o URL aí que tá em cima, dizendo, tá, readodiario.com diz, então o site tá dizendo, e aí tá pedindo para você digitar a resposta. Eles trabalham ainda um pouco mais com JavaScript para identificar se a resposta está certa ou não. E até interessante que se você tem o prompt, né, com a opção do OK ou cancelar, se você clica no cancelar, ele vem um window.alert, então um alertazinho, e aí é aquela coisa, você coloca isso do alert, e aí dentro do parêntese das aspas você coloca essa mensagem que foi o que eles colocaram de esse campo não pode ficar em branco, diz só a resposta. Então, eles devem ter colocado até um outro event listener para que se a pessoa clicasse no cancelar, tenha um alerta, que é o que acontece aqui. Você clica no OKzinho, aí eu vou testar aqui. Esse aqui eu lembro, eu já tinha feito isso um tempo, a resposta era arco-íris, né? Mas aqui é só pra mostrar que você clica no OK, aí vai pra fase 2. É um sisteminha bem legal e é interessante que usa essas coisas mais simples que a gente vai vai aprendendo logo no início de JavaScript. É isso, gente. Muito obrigada pra quem quis ficar pra ouvir essa tangente meio aleatória. E muito obrigada por terem assistido o vídeo em geral.